Depressão, o que fazer quando os antidepressivos não funcionam? É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Dr. Ivan Barenboim, médico psiquiatra, que está sempre aqui no nosso canal tirando as suas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nada, que isso. Obrigado a você aí pelo convite. Doutor, o que fazer quando os tratamentos tradicionais não funcionam? Então, a primeira opção, nesse caso, na minha opinião, seria a cetamina, né? A cetamina, ela originalmente é um anestésico, mas há cerca de 15 anos atrás se descobriu que ela tem um bom efeito antidepressivo, mesmo para pessoas que não respondem ao tratamento convencional. Tá? 70% dessas pessoas respondem à cetamina. A cetamina, ela é usada em doses subanestésicas, ou seja, doses baixas. A pessoa não chega a ficar inconsciente, anestesiada, etc. E ela atua de uma maneira completamente diferente no cérebro dos antidepressivos convencionais. Provavelmente é por isso que ela tem esse resultado tão robusto, mesmo para casos refratários ao tratamento convencional. Ela atua no sistema glutamatérgico, enquanto os antidepressivos convencionais atuam no sistema monoaminérgico. Essa é a primeira opção. Uma segunda opção, ainda falando de farmacologia, são aqueles testes farmacogenéticos, tá? É você usar a medicina personalizada, ou pelo menos, né, uma tentativa de personalizar mais a medicina por meio de testes farmacogenéticos. Então, o que são esses testes? Você vê como que são os genes da pessoa que são relevantes para a metabolização e para os efeitos biológicos dos remédios no cérebro, e aí você cruza esses dados daquela pessoa com os dados que a gente sabe de farmacologia, que a gente sabe sobre os remédios. E a partir daí a gente consegue, pelo menos, excluir medicamentos que provavelmente não vão fazer bem. A gente, às vezes, consegue ter ideias de prescrição que talvez a gente não teria ou demoraria mais para ter sem esse tipo de exame. Então, esse método ele ainda usa os remédios tradicionais, porém de uma maneira mais personalizada e mais certeira, tá? É bem interessante também. Um terceiro ponto que eu acho que vale mencionar já saindo da farmacologia e indo um pouco para a parte mais psicológica, tratar traumas pode ser muito importante também, tá? Então, às vezes a pessoa ela tem um padrão disfuncional de comportamento, de pensamento e emocional que deriva de traumas, tá? E a gente precisa quebrar esse padrão disfuncional, e isso muitas vezes é possível com técnicas adequadas de tratamento de trauma. Infelizmente, não são técnicas tão difundidas, e as pessoas às vezes ficam anos e anos numa psicoterapia convencional, que eu não sou contra, tá? Então, por exemplo, às vezes uma terapia cognitiva ou uma psicanálise, que são as mais difundidas aqui no Brasil, e normalmente a pessoa, se pergunta a pessoa, e aí, te ajuda? A pessoa fala, me ajuda, mas a pessoa está muito mal, a pessoa não resolveu em nada o problema dela. Eu não estou dizendo isso para falar mal do método tradicional, é para mostrar o seguinte, esses métodos, quando a pessoa está muito mal, eles não conseguem quebrar esses padrões disfuncionais que a pessoa com depressão ou com um quadro emocional mais grave tem. Eu diria que, assim, técnicas que atuam a nível mais cognitivo, elas são eficazes para casos leves ou para pessoas que não têm grandes problemas, a pessoa quer melhorar como pessoa. Isso sim. Agora, se a pessoa ela tem um quadro emocional muito grave, muito disfuncional, pensamentos muito disfuncionais, emoções também, se a gente atua a nível cognitivo, a gente não consegue modular essas emoções, tá? E que tipo de terapias que existem para isso? Existe a hipnoterapia, que é uma terapia baseada em hipnose. Você usa a hipnose como uma forma de ajudar a pessoa a se conectar mais com o seu subconsciente, com o seu emocional, e com isso desfazer esses padrões disfuncionais. E o EMDR, que é uma sigla em inglês para Eye Movement Desensitization and Reprocessing. É um nome meio esquisito, mas é uma coisa simples que mimetiza o sono REM, né? O sono REM
é uma fase do sono chamada Rapid Eye Movement. Você mimetiza o sono REM e você ajuda a processar traumas de maneira não verbal, tá? Também funciona. Tudo isso que eu estou falando tem evidência científica, apesar de ser pouco conhecido, tá? E por fim, também fora da área da farmacologia, mas voltando para a parte mais biológica, é a neuromodulação ou neuroestimulação, tá? Existem basicamente duas opções de neuromodulação que são assim sabidamente eficazes, que é a estimulação magnética transcraniana, a eletroconvulsoterapia. Porém, essas duas têm cada uma o seu problema. Eu diria que o EMT, a estimulação magnética, ela é bem tolerada, porém ela tem o problema de não ser tão eficaz, na minha opinião, provavelmente porque é muito difícil de encontrar, com o método tradicional, o ponto certo de neuroestimulação. Hoje em dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira mais eficaz com uma coisa chamada neuronavegação. Mas ainda, que eu saiba, ainda não é utilizado aqui no Brasil. Mas acredito que em breve será. E a eletroconvulsoterapia, o maior problema dela é que é um procedimento complexo, com muito estigma, e que pode acarretar perda de memória. E, então, principalmente por esse último motivo, deve ser a última opção, tá? Porque, claro, ninguém quer, vamos dizer assim, perder memória, né? Então, basicamente são essas opções. É muito importante que a pessoa procure essas opções, tá? E não ficar achando que ela tem que ficar dando murro em ponta de faca, né? Sai de uma prescrição para outra prescrição, para outra prescrição. Depois de 2, 3 prescrições convencionais, se a pessoa não usar nenhuma outra estratégia, a chance de ela responder não é muito grande. Inclusive, os estudos mostram isso, tá? Então, ela deve sim passar para um próximo nível de tratamento, que são esses, resumindo: cetamina, teste farmacogenético, medicina personalizada, terapia para traumas com hipnose, MDR, ou neuromodulação, neuroestimulação. Muito esclarecedor, doutor. Portanto, você que está tratando a depressão, não está obtendo resposta com o tratamento convencional, é fundamental buscar alternativas. Nós sabemos que o quanto antes tratar uma doença, melhores são os resultados. Os contatos do Dr. Ivan Barenboim estão aqui na tela, as redes sociais, o site dele tem bastante conteúdo informativo e também o formulário para você entrar em contato e agendar a sua consulta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisada quando tiver vídeos novos. Eu espero você para o nosso próximo bate-papo.